ideal Só dá não, o sinal, mas tá Eric, bom. só dá o sinal. Ó, tá gravando, tá? Fala, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao segundo episódio do Pulo do Gato aqui no podcast, né? Com o terapeuta Luiz Felipe. E hoje estamos aqui com uma convidada, né, mais que especial, uma pessoa que há um mês atrás, né, eu tinha falado para ela, falei assim, ó, olha aí na sua agenda, tô fazendo um projeto, gostaria muito da sua presença aqui no podcast. Falei para ela, não sai do Brasil, fica aqui em São Paulo, né? Que eu sei que a agenda dela é corrido demais. E eu estou muito feliz, né, de você estar presente aqui, tá, Sani? Seja bem-vinda aqui ao canal do Pulo do Gato, né, o podcast. E ela, né, vamos falar um pouco sobre ela, né? Arquiteta e proprietária do escritório Sani Arquitetos, com a sede em Mogi e Mogi das Cruzes, São Paulo, que, por sinal, Sani, tem uma premiação, né? O que seria essa premiação? É o escritório premiado entre os 20 destaques do Brasil. Ah lá. Então vamos lá, não é qualquer um que está aqui, tá? É um dos 20 aí, ó, mais procurado aí também. Fundada em 2020, a partir de uma paixão genuína pela arquitetura, com um olhar sensível e funcional sobre morar e viver, com os projetos de arquitetura e design, interiores e residenciais e comerciais. Especialista em neuroarquitetura. Fala, Eric, ó, você não queria saber o que é neuroarquitetura? Você não vai explicar para você. E projetos aqui, tanto no Brasil como na América, né? Aqui na América do Sul, enfim. Então, mais uma vez, Sani, seja bem-vinda aqui ao podcast. E aquela pergunta inicial, né? Você já nasceu já querendo, né, ser arquiteta? Como que foi isso? Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. E não cresci com essa vontade de ser arquiteta, né? Inicialmente, o que toda criança quer ser é veterinária, né? Então, era o que eu queria seguir ali, em princípio, né, nas primeiras profissões que eu mencionava na minha infância. Mas com o passar do tempo eu fui pegando essa paixão pela arquitetura, né? Eu cresci dentro da oficina de costura da minha avó. E ali a dinâmica necessitava muito de mudança de layout, né? Inclusive, uma das nossas premiações é por conta de uma mesa que eu fiz em homenagem a ela, justamente porque era um dos móveis que mais eram utilizados na época, né? Então, eu cresci vendo essa mudança de layout e eu me interessava por como que durante ali a dinâmica de atendimento, né, quando ela estava fazendo ali as peças, precisava tanto mudar, né? Por que não tinha um layout que era tão bem resolvido para não ter que ficar mudando toda hora? Boa. Ali começou a minha paixão por arquitetura e eu segui sem mudança, assim, até sair da escola e ir para a faculdade, de fato, era a mesma área que eu queria. Então, podemos dizer mais ou menos que teve uma ideia ali, poxa, peraí, você viu uma oportunidade. Sim. Você olhou ali e falou, pô, talvez aqui tá faltando alguma coisa. Achava ou talvez, interessante, ou talvez, pô, precisava ter algo para facilitar o trabalho. Exatamente. E aí você pegou ali, talvez, o pulo do gato, né? Ali. Você falou, pô, tem uma oportunidade. E com isso você, então, se especializou, você é formada em arquitetura? Isso. Formada em arquitetura, especialista em neuroarquitetura e projetos na América também. E quando a gente fala sobre neuroarquitetura? Neuroarquitetura é uma junção de neurociência com arquitetura, né? Uma área multidisciplinar que visa projetar espaços que impactam positivamente a vida das pessoas. Então, é uma ciência que estuda de que forma os elementos de um espaço vai impactar na saúde e no bem-estar daquele usuário. Bom, então, quando a gente fala sobre neuroarquitetura, vai envolver o sonho da pessoa. Totalmente. O sonho, o que a pessoa, poxa, é a pessoa que quer casar, que né, quer ter casa, quer ter seu espaço. Então, a neuroarquitetura vem exatamente para conciliar esse sonho e transformar em realidade. Exatamente. Tem estudos mesmo científicos de psicologia das cores, né, de que forma o ambiente vai, de fato, ajudar na saúde daquela pessoa e também como pode também prejudicar. Então, é um estudo científico mesmo, né? É uma área multidisciplinar, é mega extensa. Inclusive, foi o que fez que eu decidisse, né, ter o meu próprio escritório. Foi através da minha especialização. E quando você fala, né, um pouco sobre esse ponto de arquitetura, como que você pode avaliar hoje, assim, o Sani?
hoje na nossa atualidade? Você olha assim hoje no mundo, Uhum. várias coisas acontecendo, você acha que, poxa, tá mais difícil, ou você acha que não, pô, tá mais fácil? Se você for avaliar essa parte de infraestrutura, o Brasil, você acha que comporta isso? É muito mais pessoas ou são poucas pessoas que trabalham com isso? Como que você avalia esse ponto? Não, eu acho que mesmo sendo um mercado que tem bastante concorrência, né, é uma profissão que ficou mais visada, principalmente pós-pandemia, onde a gente estava ali no momento incerto e passou a olhar diferente para o nosso lar, né? A minha área de especialização é arquitetura residencial, então eu percebi que as pessoas passaram a olhar diferente, né? De querer mudar alguma coisa em casa que antes não tinha observado, de precisar de alguns móveis específicos que antes não tinha, achava que não precisava. Então, por mais que seja um mercado que tem muita concorrência, eu acredito que tenha espaço para todo mundo. E hoje a gente tem 80%, se eu não me engano, está na faixa de 85% das construções do Brasil sem acompanhamento de um profissional habilitado. Aí, ó. Então a gente ainda tem oportunidade, né? Ainda Então, está tendo obra sem um profissional. Então tem mercado para todo mundo, sim. é, e todos nós, né, assim, quer ter um espaço, né? Nós queremos ter um espaço assim, poxa, um espaço para o escritório, um espaço para as crianças, ou até Sim. mesmo um espaço para a Uhum. gente. Poxa, depois que você chega de um dia de trabalho, qual vai ser o único lugar? Sua casa. Sim. Então, realmente as pessoas também avaliam muito isso. Eu acredito muito, né? Que, poxa, eu quero ter um espaço onde eu posso olhar que tenha paz, um espaço que eu vou olhar minha família, se sentir seguro com essa infraestrutura. Então, você acha que a arquitetura ela está vinculada com esses pontos, que você consegue Totalmente. entregar isso para o cliente? Totalmente. E com a minha especialização que eu tive justamente esse insight de ter o meu escritório, porque foi ali que eu vi a Hum, oportunidade de fato transformar a vida de uma pessoa, né? Que o projeto de arquitetura não seria somente um espaço muito bem planejado, mas sim que o que eu planejasse poderia transformar a forma de viver de uma pessoa. boa. Então o impacto é muito grande, né? E quando você fala sobre isso, é, também tem não somente casas, mas empresas. E Também. como que a gente pode, para o pessoal que está assistindo a gente, tem alguma diferença? Você acha que tem alguma diferença quando é casa e quando é escritório? Ou Tem as não? suas diferenças de estudo, né? Em casa a gente está pensando nos usuários daquela Uhum. residência. Na empresa a gente vai precisar pensar de uma forma geral. Então envolve política da empresa, envolve marketing, né? O que a empresa quer transmitir com aquele espaço. Tem ali o espaço já vai ser o próprio comércio, o comercial, né, da empresa. E de fato também transformar a forma de trabalhar daqueles colaboradores. Então a gente tem que pensar como um todo. Então aí você se reúne lá com os diretores, com o dono, aí a partir do briefing, talvez ali, Sim. você vai listando o que você procura, o que você Como que é a quer. dinâmica da empresa, qual que é o carro-chefe da empresa, como que são os setores da empresa, a gente faz uma pesquisa geral. Então, se a gente for parar para pensar, isso também tem um vínculo que pode agregar no clima organizacional da empresa. Então, Totalmente. imagina, ó, você que está assistindo aí, Eric, ó, você não Totalmente. sabia disso, então o clima organizacional também ela pode estar vinculada ali com a infraestrutura da empresa. Totalmente. Ergonomia, Isso, que é tão importante, né? Na neuroarquitetura a gente estuda justamente de que forma cada espaço vai se comportar, né? Como cada usuário vai se comportar nesse espaço. para você que é empresário, Então, então não é só vendas. Você não só tem que dar, tipo, ah, não, meu funcionário ganha bem, meu funcionário não. Ele também tem que estar num um cômodo ali, num ambiente ambiente que bom. promove essas atividades, né? E eu acho que é importante até para o rendimento dos colaboradores. Boa. E quando você fala sobre arquitetura, sim, Sânia, se a gente fala um pouco agora, só um pouco ali do passado, você só trabalhou com isso ou você acha que, poxa, algumas coisas também eu atribuí? Por exemplo, eu já trabalhei com vendas, já trabalhei com alguma outra coisa que você acha que foi uma junção, que foi formando uma ideia, pô, talvez eu acho que eu quero ser arquiteto. Totalmente. Eu acho que
todas as nossas experiências são válidas, né? A gente sempre absorve alguma coisa de toda a experiência que a gente tem. E uma parte muito importante da minha vida foi trabalhando em uma advocacia imobiliária. Ali eu tive muito contato também com obra, Uhum. porque tinha imobiliária e tinha, né, também algumas obras que eram da própria imobiliária, quanto também dos locadores. Então, ali eu tive mais contato. Principalmente a parte de advocacia, né, que é algo que eu uso muito hoje, por exemplo, no meu contrato. Então, eu acho que toda essa experiência fez com que eu juntasse hoje, tendo o meu próprio negócio que a gente precisa, né? Que quando a gente decide ter o nosso próprio negócio, eu descobri que arquitetura era uma das coisas que eu precisava saber fazer, né? Então, Fora todo o resto. Então, eu trago muitos itens dessas experiências hoje no meu escritório. e aí, então, para a gente entender melhor, tipo, se a gente for falar sobre empreendedorismo, então não precisa, não é só uma ideia. Tipo, eu tenho uma ideia, vou abrir um escritório. Não, mas antes dessa ideia, precisa ter um fundamento. Talvez Precisa. essas experiências que você teve Uhum, foi só acumulando experiência, mais experiência, que foi formando mais essa ideia. E aí exatamente. você abre seu escritório e a partir daí você consegue ter mais, vamos colocar mais uma boa, uma visão, acho que uma alta performance assim, para dar valor ao seu negócio, você tem um escritório, ou você acha que. Porque normalmente eu não entendo muito desse ponto, mas Uhum, tem pessoas que não têm seus escritórios. Mas você sim. acha que não, ter um escritório, isso dá mais, agrega mais valor para você? Não. Eu acho que eu não sou do tipo que não defende o CLT. Eu acho que Uhum. as pessoas elas têm alguns dons, tanto para ser, né, ter o seu próprio negócio, quanto para a CLT. Eu acho que das duas formas a gente precisa de dedicação, né, de todo jeito. Mas eu acho que essas experiências me deixaram com uma boa bagagem para iniciar a minha jornada com o meu escritório, né? Eu acho que ali no comecinho eu não tinha tantos recursos como eu tenho hoje, tantos equipamentos como eu tenho hoje, né? A tecnologia, a gente trabalha com tecnologia, então eu não utilizava softwares tão tecnológicos quanto eu utilizo hoje, mas eu comecei com o que eu tinha, né? Com o conhecimento que eu tinha, mas eu acho que a gente precisa carregar essa bagagem para justamente. Porque ali nessa jornada do empreendedor a gente lida com muitos desafios, né? E aí, E, de cara, para você conseguir lidar com esses desafios, toda essa bagagem vai te agregar de alguma forma, com com certeza. certeza, né? E eu estou perguntando sobre valor também, porque eu fico imaginando assim, né? Uma vez eu tinha visto, eu não sei se era um empresário, eu observei ele, não sei se era Felipe Tito o nome dele. Ele falou que tipo para ele gerar mais vendas para ele investia muito no visual dele. Então ele chegava, Uhum, olha, eu chegar com uma Lamborghini é um valor, mas eu chegar com tipo um Honda Civic é outro. sim. Então, quando a gente fala sobre valor, você acha que está muito envolvido nisso. Então, você acha que nessa concorrência desse ponto da arquitetura, o valor é muito ousado, você acha? Tipo assim, olha, eu tenho que demonstrar o que eu fiz, eu tenho que mostrar. Uhum. Claro que eu acredito que todo mundo deve pensar assim, mas como que você, se a gente for pensar sobre os bastidores, como que você elabora isso? Porque se alguém for seguir lá sua rede social, como que a pessoa vai olhar, aí você, pô, eu tenho que trabalhar no meu marketing, no meu design, como que você avalia? Saindo um pouco da arquitetura e olhando mais para o seu negócio, como que você Uhum. avalia isso? E você elabora, planeja esses pontos. Antes de tudo, a gente precisa de um perfil de cliente, né? Ter isso muito bem definido. Uhum. Então, esse perfil de cliente que você quer atingir, ou o tipo de projeto que você quer fazer, te direciona para o seu negócio. Então, a gente já sabe o que precisa postar de projeto, o que precisa ter de projeto, que nível de conhecimento esses clientes te exigem também, Sim. né? Então, eu acho que, antes de tudo, ter esse perfil muito bem definido. E eu falo que um perfil, quando a gente define, é totalmente detalhado. Faixa etária, que momento que essa pessoa está da vida, o que você quer proporcionar com seus projetos. Então, todo esse estudo é muito minucioso, porque ele te direciona para o seu conteúdo, porque você quer mostrar nas redes sociais,
porque você quer, esses projetos que você quer atingir. Então é bem importante ter esse perfil muito bem definido. Eu acho que ele te direciona para tudo. E quando você fala assim, ó, sobre, talvez assim, você falou, a pessoa, eu vou lá ter meu público-alvo, então é a faixa etária. Uhum. Se a gente for olhar para o lado do cliente agora, não é todo mundo. Claro, tem que ter, né, ali o faz-me rir para gerar, né, fazer os projetos. Mas você acha que todo mundo é só ter dinheiro e simplesmente, não, deixa eu construir aqui, contratar uma arquiteta para fazer assim? Ou você acha que não? Não é assim que funciona, não é para todos. Se você for parar para analisar do ponto mais específico do cliente, para ele procurar um profissional da área, você acha que não é só dinheiro, tem que ter o sonho? Como que você avaliaria isso? Tipo, você olha o cliente, você fala, não, o cliente tem dinheiro, mas ele não tem o norte. E se ele não tem, você ajuda? Como que você especifica isso? Eu avalio, eu sempre parto desse princípio, inclusive nas minhas redes sociais. O projeto é um serviço de confiança. Então, por mais que as pessoas me procuram, elas precisam ter o capital pro projeto, mas o mais importante para a obra. Então, de fato, elas vão estar ali se preparando financeiramente para aquele momento. Principalmente porque a obra é o valor maior investido. E aí, além de ter o valor, né, ali uma base de valor já esperando, né, ali ter uma programação financeira, o projeto é um serviço de confiança, então eles precisam se conectar com o profissional que eles vão contratar. E aí é onde toda a jornada do cliente vai ser muito mais leve, né? O tipo de projeto que eu faço não é o mesmo projeto que um outro profissional faz. Então, como também o cliente pode se identificar comigo com o tipo de projeto que eu faço, como não. Né? Então, acho que o mais importante nessa procura é eles sentirem essa confiança do profissional que vai estar atendendo eles. Então, acho que isso define todo o resto. Exatamente. Porque o que eu vejo, assim, de muitas pessoas ignorarem esse fato, né? Porque a jornada de projeto, ela é longa, né? Eu até falo para os meus clientes, assim, que o projeto vai durar ali no mínimo 60 dias. Mas o nosso contato não vai ser 60 dias, ainda vai ter a obra e vai ter o pós-obra. Então ele sempre vai estar em contato com a gente. Quando ele estiver lá na frente, como a gente cria esse vínculo de confiança, lá na frente, daqui muitos anos, se ele pensar em trocar de apartamento, se ele pensar em trocar de casa, ele vai me contatar. Então, ou alguma manutenção. Ai, nossa, um forro aqui, apareceu uma infiltração, vou precisar fazer uma manutenção. Eles não vão procurar o fornecedor, eles vão me procurar. Exatamente. Então, o que eu acho que as pessoas pecam muito na hora, eu não falo só do arquiteto, mas em qualquer contratação, é de não tomar cuidado mesmo com essa contratação e sentir a confiança daquele profissional, né? Ver tudo que ele tem de documento, ver a equipe, como que aquela empresa funciona, como são os projetos que já fez, as obras, como que aconteceu. Então, precisa ter esse cuidado na contratação e essa confiança, sentir essa confiança do profissional é imprescindível, assim. E quando você fala sobre essa conexão, né, alguns pacientes meus, igual você falou, alguns vão lá só pela foto ali, quando eles vão me procurar, e falam, pô, não, eu que me identifiquei com a sua foto, tô dando um sorriso, e falam, pô, aí isso na PNL a gente chama de rapport, que é uma conexão. E eu acredito que isso é muito, muito viável exatamente para a pessoa também se sentir confortável, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre talvez fechar um serviço, fechar um negócio, não é só o que eu vou ganhar e o que a pessoa vai ganhar. Acho que também isso é fundamentado também com esse ponto de que e o valor entre nós? Exatamente. Não é? Tipo, então, quando você está finalizando ali a sua, né, o seu projeto, e aí você finaliza e a pessoa, poxa, Sânia, é isso que eu queria. Pô. Aí você acha que esse vínculo só aumenta mais e mais quando você finaliza? Sim. E aí, mas teve algum ponto assim, ó, você já vai falar isso, mas teve algum ponto também que você olha e fala, pô, meu, eu sei que envolve dinheiro, eu sei que envolve tempo e tal, mas você fala, algum projeto que já te deu dor de cabeça? Você fala, não acredito que o cliente, ou porque você tem outras pessoas que trabalham, não acredito que fulano de tal fez isso. Fez alguma coisa de errado ali que aí atrapalha o seu projeto. Acho que eu posso falar de todos os projetos. Então... Todos têm o seu desafio, né? Eu acho que hoje uma problemática que a gente enfrenta na área é mão de obra.
Então, ali o projeto é um planejamento. Então, a gente está no papel. É um planejamento totalmente detalhado, né, e cauteloso, mas ele ainda está no papel. Então, ele começa a ser palpável quando começa a obra. Então, é onde começam os desafios. A gente lida com imprevistos e principalmente mão de obra, de mudar o projeto no meio da obra. A gente chega para fazer o nosso acompanhamento, chega na visita, tá lá e descobre que o fornecedor fez uma coisa que não estava especificada no projeto, precisa refazer. Tudo isso gera desgaste para o cliente, né? O projeto é um documento, então isso é muito importante também de mencionar que o projeto é um documento e ele é o que te resguarda de várias situações em obra, né? Se não tiver conforme o projeto e isso não está especificado o porquê dessa mudança, você tem o direito daquilo ser removido e ser feito novamente, né? Então, só que isso gasta tempo, né? E obra é algo que a gente está ali contando cada dia, cada hora. Então, acontece, a gente lida com muitos desafios. Eu acho que o desafio maior do meu escritório é a obra mesmo. É a obra, né? Então, quando você fala isso, então, vamos imaginar uma cadeia. Então, tipo, quem são as pessoas que trabalham? São o mestre de obra? Eu não sei dizer muito bem isso. Mestre de obra? É mais você, mais as pessoas que ajudam, os ajudantes? Como é que funciona esse? Geralmente, os clientes contratam o empreiteiro e ele faz toda, né, a empresa de construção ou empreiteiro e ele faz toda essa gestão da equipe dele. Certo. Então, ele vai estar em contato direto com a minha equipe. Então, tirando dúvida do projeto, a gente faz o acompanhamento de obra também. Então, eu vou até a obra para vistoriar o que está sendo feito e tirar a dúvida do pessoal mesmo ali em loco. Mas, geralmente, eles deixam o contato direto do responsável, do engenheiro responsável pela execução, e ele vai tirando as dúvidas com a gente e ele passa para o restante da equipe, porque geralmente a equipe é grande, né? O pessoal ali até participa na reunião junto, né? O pessoal que tá fazendo forro, ele já para ali um pouquinho, participa da reunião, mas a equipe geralmente é grande, eu não consigo encontrar com todos ao mesmo tempo, né? Porque cada dia tem um pessoal trabalhando. Então, e aí para você que acha que é uma coisa simples, aí, Eric, não é uma coisa simples, não. Você acha que é só ir lá, pagar lá o arquiteto e falar, ó, quero assim, assim, assado, não é. Então tem um processo bem grande ali nos bastidores, e talvez isso possa até impactar, talvez ali, né? Porque se não está alinhado todo mundo, o que está ali no projeto pode ser que não saia. Exatamente. Mas não, aí não, peraí, não é culpa da pessoa que fez o combinado, né? Tá lá o combinado, mas aí as pessoas que estão envolvidas tem que estar tudo alinhado. Totalmente. Então ali naquela reunião do briefing ali, talvez você uma reunião com o cliente e depois outra reunião com o pessoal da obra. E aí toda hora você vai ter que ficar fazendo, não, peraí pessoal, tem isso aqui, não tá combinado. Porque ali no primeiro contato, eu tô direto com o cliente. Ali a gente já vai falar sobre obra, ali a gente vai falar sobre valores. Na minha reunião de apresentação de orçamento de projeto, eu já falo de valor de obra. Porque ele precisa estar preparado financeiramente para aquele momento. Então ali eu já falo. Enquanto eles estão fazendo orçamento de projeto comigo, eu já estou falando de orçamento de obra. Porque eu acho importante passar, né, uma média de custo de obra hoje em dia. Então, quando a gente passa essa fase de projeto e entra na fase de obra que ele vai fazer orçamentos com o pessoal de execução, quem for contratado, a gente junta de novo todo mundo, o pessoal, o empreiteiro, o pessoal da marmoraria, o pessoal da marcenaria, todos os fornecedores, e juntos a gente vai fazer a reunião de início de obra, depois cada um com a sua etapa. É um trabalho em conjunto. Sou eu com o projeto que tem todo o planejamento e direcionamento para aquelas pessoas que vão executar, eles fazendo a execução e o nosso cliente junto também. É um trabalho em conjunto. Eu não consigo sozinha, eles não conseguem sozinhos também. E aí quando você fala sobre pessoas, então você tem lá a conexão com o cliente também tem com você, mas além disso, você também precisa ali sempre estar respaldando ali também as outras pessoas envolvidas no projeto. As outras empresas, Mas, se a gente for parar para pensar, tem até um livro também que eu já li, né? Especialistas em pessoas, não sei se você já leu. Mas ele fala, eu acho legal que todos nós precisamos de pessoas. Se a gente for parar para pensar, não tem como a gente viver sem pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E aí, quando você fala sobre isso, Sani,
Você acha que a sua família, se a gente for parar para pensar pessoas, você acha que a sua família foi uma base também para Totalmente. chegar, né? Porque, não, eu não sei, né? Tem famílias Uhum, aí, eu não posso julgar nada. Mas tem famílias que talvez nem apoiam, ou apoiam, ou não aprova, uhum, ou queria que o filho normalmente, né, o que é mais padrão, né? Eu queria que meu filho fosse médico, né? Eu queria que meu filho uhum. fosse advogado. Mas como que você avalia também esse ponto assim, poxa, sua família foi essencial ali para você, para não, filho, tamo junto ali, vamos fazer dar certo. Totalmente. Até porque se não fosse a minha família, eu não teria feito a faculdade, É. né? Mas E é isso. independente, assim, eu não tinha até então ninguém da área da construção na minha família. Então, era uma área totalmente nova para todo mundo. Né? Mas em nenhum momento isso foi um empecilho também. E para quem não Então, sabe, a Sânia é da minha prima, né? É o Edson, não é. sabia. Então a gente é uma família aqui também. E pois é, né? Na nossa família tem dois terapeutas, eu e minha Uhum, irmã, tem a arquiteta, a Sânia, e tem vários outros. A Naila, né? É bancária, uhum. vamos dizer assim, É. trabalha com Trabalha na área investimentos, financeira. financeira. Então, olha como que é a nossa família. Então, a Cada um Sânia, foi para ela um foi, lado. cada um foi para um lado Acho que aí, eu tô né? mais perto de você por conta da Do, psicologia aplicada à aham. arquitetura. Mas é isso. E aí, hoje, Sânia, como que você direciona, né, o seu tempo? Porque para quem não sabe, você é mãe, aí ó, tem sua família, mãe, tem o Uhum. seu marido. Como que na cabeça assim, tipo, como que você faz as coisas para, ó, eu tenho um horário para isso, para aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho meu cliente, tenho reunião, mas tem a minha Totalmente. filha. Como que você Exatamente. vincula a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Às vezes dá uma encurralada, né? Na agenda, mas assim, eu acho que um dos grandes aprendizados nessa jornada do escritório foi gestão de tempo, com certeza. Depois que a gente aprende a definir muito bem todos os nossos horários e a minha agenda, ficou muito bem definida. Uhum. Então, por exemplo, aqui hoje para vir no podcast, a gente marcou para as 14 Com um mês horas. de É, antecedência. mas eu tenho também o período do trajeto. Eu vou levar 20 minutos até. Então, minha agenda está bloqueada esses 20 minutos, que é o trajeto até o Sim. estúdio. Então, eu passei a organizar muito melhor a minha agenda e a minha rotina é muito bem estabelecida, né? Principalmente por conta da minha neném, que Uhum. vai fazer 2 Aí, anos a aí Laurinha. daqui 2 meses. E eu não abro mão de um tempo de qualidade com a minha família. Independente da minha rotina do escritório, da hora que eu sento na minha cadeira no escritório até a hora de ir embora é uma Isso. loucura, mas eu saí dali, eu saí dali. É, é legal você falando isso, que você não abre mão da família, porque normalmente quando eu estou com alguns pacientes, ele pergunta: o que eu faço? Hum, Aí a pergunta que eu mais escuto: o que eu faço, Luiz? Tem essas situações. E aí eu não posso simplesmente falar o que a pessoa tem que fazer, mas qual que eu deixo? Fala assim: tem essa situação e tem essa. Qual dessas situações te aproximam mais do seu objetivo? Aí entra o uhum, objetivo. Então, normalmente as pessoas, olha, o dinheiro é importante, mas o meu objetivo não é ser milionário, mas o meu objetivo é ter uma família mais próxima. exatamente. Então tá aí, ó, o resultado, não, deixa eu me aproximar mais da minha família. E aí quando você observa, hoje, aqui, 2025, você olha para trás e você fala, poxa, eu cresci demais, Luiz. Você fala, pô, Luiz, foi um pulo do gato que eu dei ali Uhum, desde dos anos 2020, né, que você uhum, iniciou, ou até mesmo antes, assim, você fala, pô, Luiz, a minha trajetória, totalmente. hoje você olha para trás e você fala, olha, eu cresci tanto, e você tem um orgulho, né? Eu também tenho Totalmente. orgulho da minha prima, né? Mas você É, se olha e você fala, pô, Luiz, totalmente. você olha e você fala, pô, graças a Totalmente. Deus. Eu entendi também. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados da maternidade, que prosperar não é só dinheiro, né? Uhum. Então hoje eu consigo ter tempo de qualidade com a minha família. Sou eu quem leva a minha filha para a escola, eu que Aí, busco, ó. eu que levo ela para saindo daqui, inclusive eu vou para natação com Uhum. ela. Então eu faço questão desses momentos com ela. E hoje eu consigo ajustar a minha agenda para um dia na semana eu pegar ela mais cedo na escola e a gente vai passear. Então, prosperar não é só dinheiro, né? Mas Pô, ter esse tempo de qualidade e entender que eu tinha uma ideia assim quando eu comecei a empreender que eu precisaria sacrificar muito o meu tempo para ter sucesso.
Que eu teria que trabalhar o triplo do que eu trabalhava no CLT para poder conseguir ter alguma coisa. Não que isso não aconteceu em alguns momentos e que não foi importante também. Mas eu entendi que a gestão de tempo era o principal. Então hoje eu tenho exatamente no meu escritório quanto tempo eu levo para fazer tal projeto. Então isso eu tenho muito bem definido. Então a minha agenda é em cima daquilo. Hoje eu prezo muito mais pela qualidade do que quantidade. Então eu pego poucos projetos, né, por mês e por ano, porque justamente eu consigo manter essa qualidade e atenção para os meus clientes. Então é o mais importante e eu também tenho a minha gestão de tempo muito bem definida por conta disso. Então depois que você ali saiu do ponto filha e começou a ter o ponto mãe, você acha que a maternidade transforma a gente transformou de um jeito mais? Então para você que está vendo aí, ó. Então, você está vendo aqui uma profissional que, além de ser uma boa profissional, é uma boa mãe. Aí. Então, as coisas também vinculam. Sim, então, totalmente. Você acha que quanto mais você estiver mais próximo ali da sua filha, isso também pode trazer alguma proximidade para você vincular. Não, eu preciso ter a qualidade para eu estar com o crescimento ali da minha filha. Sim. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu também consigo entregar isso que o meu cliente está precisando. Exatamente. E se a gente for analisar assim, Sani, você falou sobre a sua família, falou um pouco ali, né, de como que você fez, né, o pulo ali do gato para se tornar uma arquiteta. Nesse tempo também você teve livros que você, poxa, Luiz, eu li um livro, ou eu tenho uma frase que eu acompanho comigo até hoje, ou alguém muito importante da minha família também disse algo para mim que eu carrego até hoje, que isso é o combustível que eu carrego nos dias de hoje. Teria algum ponto? Eu li muitos livros, eu acho que é muito importante, a gente absorve muita coisa legal desses livros, né? E o mais importante é entender também que para cada pessoa acontece de uma forma diferente. Então, por mais que naquele livro está mencionando de uma certa forma para tal pessoa, mas eu acredito muito que acontece de formas diferentes para todas as pessoas, né? Que a gente absorve tudo que pode agregar valor ali para sua jornada, mas eu acredito muito que cada um tem a sua jornada. Então, mas eu li um livro que chama O Poder do Subconsciente. Esse livro é ótimo para minha vida pessoal, foi ótimo e para o trabalho também, né? Que a gente passa a entender como funciona a mente humana, o subconsciente mesmo e poder atrair de fato o que a gente quer para a nossa vida. E isso eu falo não só de prosperidade de dinheiro, mas até nessa questão de ter o tempo de qualidade com a minha família, o que eu queria atingir, a minha saúde, né? Hoje eu treino, hoje eu tenho a minha rotina de treino, hoje eu tenho a minha rotina de uma alimentação saudável, até para poder proporcionar o melhor para ela, né? Ter saúde para brincar com a minha filha. Então, esse livro eu acho que foi o divisor de águas, assim. E se você for deixar uma palavra, uma frase aí, para quem está nos assistindo, o que você fala para essa pessoa? Vai lá, vai ao fim, vai até o fim, não desista. Se você for analisar toda a sua vida, o que se resume para você? Pergunta difícil, hein? Essa hein? São tantas frases. Agora ficou difícil. Eu acho que se eu puder dar um conselho, assim, principalmente para quem está empreendendo ou então está na área de arquitetura, mas é de se olhar com carinho, né? Da gente entender que é um eterno aprendizado. A gente nunca ter a humildade no coração de que a gente nunca vai saber tudo. Ainda mais essa área, uma área tão extensa, né? Uma área tão com tanto conhecimento e é algo que a gente vai aprender pro resto da vida. Então, a gente entender que a gente vai estar sempre em constante aprendizado e resiliência acho que é o ponto forte de todo empreendimento e o mais importante é você se apegar ao seu propósito. Exatamente. Né? Eu descobri o meu propósito na arquitetura quando eu entendi que, através dos meus projetos, eu poderia transformar a vida das pessoas, eu poderia transformar um lar, eu poderia transformar uma rotina, né? Uma família que antes não se reunia numa mesa, hoje tem uma mesa legal para se reunir. Então, eles passaram a ter uma forma diferente de morar, né? Eu impactei a saúde e o bem-estar daquelas pessoas.
Então, esse é o meu propósito, né? Mais do que ambientes bem planejados, mais do que a situação financeira, mais do que proporcionar algo legal para minha família, é esse propósito de transformar a vida das pessoas através da arquitetura. Então, acho que esse é o diferencial do meu escritório. Ter essa escuta muito bem ativa, porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa, cada família tem uma rotina, então ter essa escuta muito bem afiada é onde a gente consegue projetar o que funciona para um não funciona para o outro. Então, por Perfeito. isso que é totalmente personalizado. Então, nessa jornada de empreender, lembrar desse propósito que faz eu estar ali todos Uhum. os dias é o A que gasolina ali, né? é o combustível, com certeza, para Isso. não desistir, porque você vai querer desistir toda semana, eu diria. Então, então é isso, primo. Poxa, Hum. fico feliz de você ter. Chamo você de prima, Sani. A galera já sabe Eu que a digo, gente é... prima. Fico feliz, prima, de você ter, poxa, ter disponibilizado esse seu tempo pra você vir aqui. Pô, foi bacana. É uma coisa, eu sempre falo pro Eric, pô, Eric, é legal você também. O Eric gosta também, né? O Eric gosta de me ajudar ali. Ele gosta de ouvir histórias das pessoas. Eu também falo, pô, meu, então vamos. O ponto do projeto do Pulo do Gato foi isso. A gente conversou, pô, eu gosto de ouvir histórias. E eu falei, pô, então eu gosto de conversar, então Vamos vamos unir o juntar os útil ao dois. Você agradável, ouve e eu exatamente. falo. Né? E aí eu fico feliz por você ter disponibilizado esse tempo. E quero agradecer que eu sei que vai ser um projeto aí que a gente vai estar colocando mais forças. Tenho certeza que você vai mais para frente, aí você vai voltar aqui, quem sabe Com voltar aqui, certeza, para a com gente certeza. falando mais sobre outros pontos também. E obrigado mais uma vez, tá, Sandra, por você ter Eu vindo que aqui. agradeço. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Estou muito feliz com o seu novo projeto. E E é conte isso. comigo sempre. Uhum. Batendo a agenda, estamos aqui. Então é isso, pessoal. Hoje foi mais uma vez aqui o nosso segundo episódio, aqui agora falando com a Sani, né, com a sua sede aqui em Mogi das Cruzes, né, Sani Arquitetura, Sani Sene Arquitetos, Arquitetos. Sani Te mudou o Arquitetos, nome fantasia há pouco tempo, então tá perdoado, porque Sani ainda Arquitetos. tá todo mundo se acostumando. E logo logo a gente vai estar postando esse vídeo, então se inscreva no canal, deixa o seu like e já deixa o sininho ali, né, clicado no sininho para você nunca perder quando a gente for subir esse vídeo. Então é isso. Então, quando você puder ali. Não, é isso, pessoal. Não sei mais o que falar. É isso, pronto. Corre lá no Instagram. Corre. Boa, Eric. Vai lá no Instagram, segue lá, podcast Pulo do Gato 1, que você vai ver lá todos os cortes. A gente vai colocar sempre a nossa agenda, quem serão as próximas pessoas que nós vamos estar entrevistando. E quem sabe pode ser você aqui, ó, conversando, batendo um papo, tomando um café comigo aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez.